tarde, professor. Só fazer um relato de uma cirurgia que eu fiz hoje de manhã. Atendi um paciente assim, ó, que já tinha história de medo, fobia, desmaios. Por exemplo, se fosse fazer um hemograma, na coleta de sangue desmaiava, dor na articulação, um paciente que já na pré-consulta ele já informava que ia ser um paciente que ia dar problema para fazer implantes. 2 extrações, né? São implantes que demoram mais, mais ou menos 90 quilos, mas já tem 57 anos. Eu só dei 15 miligramas de dormonide, para deixar ele só na ansiólise, né? E mesmo assim ele chegou a roncar na cadeira, a ponto de cair o braço, sabe? A gente tem que parar todo, coloca o braço de novo na respaldo da cadeira, daqui a pouco a perna, ele ainda seguia os comandos, né? Mas estava bem sedado. Eu achei muito interessante, muito legal. Foi a primeira vez que eu consegui com segurança. Estava lá monitorando. A saturação foi no máximo, ela baixou para 92. Estava assim, 92, 93, sempre controlando. Toda essa conversa aqui. Primeiro para lhe agradecer, né? Todo o ensinamento que passou nesse curso. Eu já assisti 2 vezes e vou assistir a 3ª vez. Eu sou a doutora Thaisa. Eu sou especialista em endodontia e harmonização orofacial. Eu já estava procurando um curso sobre sedação para melhorar os meus atendimentos, porque eu faço muita cirurgia estética. E quando o paciente vai procurar cirurgia estética no consultório, ele já chega muito ansioso. Então, nem sempre a medicação fazia efeito, né? Demorava um pouquinho mais na cirurgia, atrapalhava um pouquinho. E ele veio tirar algumas dúvidas, né? Que eu experienciei. Do paciente não dormir, do paciente tossir. E é um curso que você pode rever quantas vezes você quiser. Isso é muito importante para a gente que não tem tempo, né? A gente vai assistindo também várias vezes ao longo do dia, nos intervalos. Consegue transmitir assim com muita clareza coisas que a gente não tem em outros cursos, né? Nem na nossa formação acadêmica. Então eu sugiro que vocês façam, vocês aproveitem, porque está sendo realmente muito produtivo. Meu nome é Giovana, eu sou especialista em prótese e implante. Quando eu fiquei sabendo do curso, eu resolvi fazer porque eu já uso sedação no consultório, em alguns casos de cirurgia, mas eu usava com uma certa insegurança. E o curso foi muito bom, muito enriquecedor. Com isso eu me sinto muito mais confortável e segura e com conhecimento muito maior para estar usando a sedação nos meus casos. E isso com certeza vai agregar muito na minha prática clínica e cirúrgica. Eu adorei o curso e recomendo demais. Comecei a operar junto com a minha esposa no consultório. A gente viu a necessidade de se aprofundar nos métodos de sedação. Então, a gente comprou esse curso, estou gostando demais. Vai fazer a diferença na nossa clínica, vai fazer diferença para os nossos pacientes. Eu quero trazer mais confiança, mais conforto, menos dor. Então é para isso que eu estou fazendo esse curso. É um curso muito bom. Indico a plataforma Ciclo Saúde e o curso Nota 10. Tenho 33 anos de profissão, né? Eu sou especialista em periodontia, implantodontia e DTM. Hoje a demanda está tão grande que existem pacientes pedindo para sedar para fazer canal, sedar para fazer dentística, para fazer às vezes profilaxia, para fazer procedimentos mais simples, né? Botox. Quando a gente percebe que o paciente tem aquela ansiedade, aquele medo exacerbado, hoje mesmo, numa das clínicas, eu percebi a paciente extremamente ansiosa e falei assim, olha, ela falou assim, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse tratamento, não sei se eu vou dar conta, só de estar aqui eu já estou suando, já estou transpirando. Eu falei assim, calma, que nós temos uma solução. Vamos sentar aqui, vamos conversar e nós vamos arrumar isso daí para você direitinho. E conversei sobre a sedação. Mas dentista pode fazer isso? Então ela tinha essa dúvida ainda, né? Eu falei assim, ó, nós somos preparados, formados, estudamos farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, como que a medicação entra, como que ela sai, como que ela é metabolizada, e nós estamos hoje totalmente preparados. Mostrei todos os equipamentos. Então, assim, o que eu acho? O investimento ele é muito pequeno para o retorno financeiro, entendeu? Eu hoje, dentro das 2 clínicas, hoje, eu aumentei o faturamento em aproximadamente R$20 mil, só com sedação. Estava fazendo as contas agora, só com sedação, janeiro e fevereiro, foi aproximadamente R$20 mil, entendeu? Cada mês, né? Quer dizer, R$40 mil. Eu investi quase nada, né? Então, o investimento, ele já pagou, já retornou. E outra coisa, a diferenciação, eu recebi um WhatsApp hoje de um paciente. Uma amiga minha fez uma cirurgia de
preciso com vocês, e falou que você sedou, que foi muito legal, tal, que ela não viu nada, não sentiu nada, e eu tô precisando tirar meus 4 sisos. É um diferencial único, e eu tô muito satisfeito, muito feliz mesmo. Eu vou falar um negócio pra você, de todos os cursos que eu fiz até hoje, a sedação foi o que me deu o retorno mais rápido, o que me deu o maior retorno, e que eu tenho mais prazer em fazer, em segurança. Faço com tranquilidade, boto o monitor na minha frente, me preparei todo, tem todo o equipamento do meu lado, tô ali seguro do que é aquilo que eu tô fazendo. Eu sei que eu já tive casos de saturação, o paciente saturou, mexi ali, movimentei, puxei a mandíbula um pouquinho, puxei ali, não tive nenhum estresse, nada. Termino, vou embora para casa, não levo isso, não fico preocupado com esse paciente. Então, de todas as especialidades, os cursos que eu já fiz, realmente a sedação é aquela hoje que me dá mais retorno financeiro em termos de custo-benefício, sem dúvida, entendeu? E eu aqui não tô fazendo a experiência profissional de um profissional com 33 anos de profissão e que já apenou muito com a odontia. Olá, que bom te ver por aqui. Seja bem-vindo à nossa terceira e última aula da série Simplificando a Sedação Odontológica. Se você está chegando agora, caiu direto nessa aula, não tem problema. Você vai aproveitar bastante o que eu vou te mostrar aqui. Mas já te aviso, essa é a aula final de uma jornada de 3 episódios. Então, assim que terminarmos aqui, volta e assiste os 2 primeiros, que estão disponíveis no nosso grupo VIP do WhatsApp. Agora, se você já assistiu as 2 primeiras aulas, parabéns! Você já avançou mais do que a maioria dos dentistas e está muito mais perto de virar a chave com segurança na sua clínica. Hoje eu vou te mostrar na prática como você vai escolher os medicamentos e as doses certas para sedar seus pacientes com segurança, sem precisar de equipamentos caros, mesmo que nunca tenha sedado antes. Mas antes da gente mergulhar no conteúdo, deixa eu fazer um resumo rápido do que você já viu até aqui. Na aula 1, eu te mostrei os 5 jeitos errados que os dentistas costumam usar para tentar lidar com os pacientes ansiosos. Ficar esperando o paciente acalmar, sozinho na recepção, tentar controlar o medo com psicologia da cadeira, sem preparo, dobrar a anestesia achando que resolve a ansiedade, empurrar direto para o anestesista e o pior de todos, recusar ou adiar o atendimento por insegurança. Se você não viu essa aula ainda, vai lá assistir, porque esses 5 erros são mais comuns do que parecem. E talvez você esteja cometendo algum deles sem perceber. Na aula 2, eu te mostrei o jeito certo de pensar e também de planejar uma sedação odontológica. Como escolher o medicamento ideal, como calcular a dose com segurança e como iniciar com casos simples e seguros, mesmo sem ter equipamentos caros ou sem nunca ter sedado antes. Essa aula é o coração do método. É o mais importante. Ela te dá clareza clínica e não confusão farmacêutica. E o retorno de quem assistiu às 2 aulas tem sido incrível. Os colegas eles fizeram os seguintes comentários. Pela primeira vez eu entendi a lógica da sedação. Isso aqui já valeria um curso pago. Falaram também, agora eu sei que o problema não era o paciente, era a minha insegurança. E isso é só o começo. Hoje a gente vai dar o passo final. Eu vou te mostrar como tudo isso que você aprendeu até aqui se aplica num caso clínico real. Você vai ver a escolha do fármaco, o cálculo da dose, a execução, o resultado e entender por que isso é totalmente possível de aplicar na sua rotina. Agora, se você entendeu os erros que estava cometendo, agora se você viu qual é o caminho certo, é hora de ver tudo isso na prática. E eu quero te mostrar agora um caso clínico real de um paciente que chegou no consultório com histórico de fobia odontológica, tremores, suor nas mãos, relato de trauma na infância e que saiu do atendimento sedado, tranquilo, dizendo que nem parecia que era ele. E detalhe,
Esse atendimento foi feito no meu consultório, sem anestesista na sala, sem equipamentos de R$20.000. Tudo feito com conhecimento clínico, protocolo seguro e os medicamentos certos. Vou identificar o caso aqui para você poder acompanhar. Era um rapaz de 18 anos, com histórico de trauma odontológico na infância, relatou reações negativas a anestesias anteriores, tinha bruxismo intenso e dor muscular crônica por tensão, com diagnóstico emocional de fobia severa e com suores, taquicardia e tentativa de fuga da cadeira. Se você já atendeu alguém assim, sabe muito bem do que eu estou falando. Antes de tudo, vem a decisão mais importante. Quais medicamentos eu vou usar? Bom, foi escolhida uma associação de midazolam, que é um benzodiazepínico ansiolítico, mais prometazina, que é um antistamínico, com efeito sedativo. E também usei a dipirona como analgésico. Usei ela antes de iniciar o procedimento. A dose ela foi ajustada com base no peso do paciente, no histórico medicamentoso e no tempo estimado do procedimento. Foi realizada a administração por via oral, 40 minutos antes do início do atendimento. Aí as pessoas me perguntam, Eduardo, e se eu errar a dose? Essa é uma dúvida comum, mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. A dose não é no chute. Existe protocolo, existe cálculo, existe janela terapêutica, existe margem de segurança. Você não vai fazer isso no escuro. Você vai aprender a calcular com segurança e é um método validado. Com monitoramento inicial, antes de administrar qualquer sedativo, a gente verifica a pressão arterial inicial. Nesse paciente era de 161 por 103, a saturação de 98 e a frequência cardíaca dele estava em 112 batimentos por minuto. Após 25 minutos da sedação, a PA foi para 128 por 84 e a frequência cardíaca foi para 88 batimentos por minuto. Sabe qual foi o relato do paciente? Estou aqui com o meu paciente João Arthur, nós fizemos a remoção dos sisos dele, o paciente foi sedado e ele vai contar um pouquinho da experiência dele para a gente. Como é que foi, João Arthur, a sua experiência com a sedação? A experiência foi a melhor possível, a equipe do Eduardo sempre ajudando os pacientes antes da cirurgia. Meia horinha antes eles já passaram os medicamentos já para ficar tudo tranquilo. E aí foi passando o tempo na hora da cirurgia, fui ficando bem tranquilo. Aí na hora da cirurgia eu não lembro de nada da remoção do siso, nada de dor, zero. E depois da cirurgia que eu fui lembrar o que estava acontecendo. Então foi bem tranquilo. Você indica esse tratamento com sedação odontológica? Com certeza. O que você acha do meu colega dentista que ainda não ceda os seus pacientes? Ele está atrasado no tempo, né? Já tem que atualizar. Tem que atualizar, isso aí. Muito obrigado pela confiança. O que você está vendo aqui é a ação ansiolítica real da sedação oral. Não é placebo. Não é só acolhimento. É neurociência aplicada na odontologia. Aí você me pergunta, Eduardo, e se o paciente apagar? Essa é outra preocupação comum. E é legítima, mas a resposta é clara. A sedação odontológica, quando feita com os fármacos certos e com as doses corretas e seguras, tem níveis que variam de leve a moderada. O paciente permanece consciente e responsível durante todo o procedimento. É diferente da anestesia geral, é diferente da sedação profunda. Com relação ao procedimento a ser executado, era a remoção de 4 sisos inclusos com anestesia local convencional e com tempo de duração total de 45 minutos. Durante todo o tempo do procedimento, o paciente ele ficou colaborativo, sem nenhum sinal de rebaixamento crítico e foi monitorado constantemente até a alta. Na alta, o paciente ele foi liberado com total segurança. E você sabe qual foi o relato do paciente após a sedação? Foi o melhor atendimento da minha vida. Ele voltou para concluir o restante do tratamento e ainda indicou 2 familiares com fobia odontológica. Esse caso é mais do que uma aula prática, é um recado. Você pode fazer o mesmo que hoje esteja com medo, inseguro ou com dúvidas. Você não precisa de superpoderes.
Você precisa de um método claro, com base científica, orientação prática e protocolos seguros. Bom, até aqui você já viu os erros mais comuns cometidos por dentistas ao lidar com pacientes ansiosos, o jeito certo de começar a sedar com segurança e agora um caso clínico real completo, mostrando que é possível aplicar isso com os recursos que você já tem no seu consultório. Mas mesmo assim, eu sei que algumas dúvidas ainda podem estar aí dentro da sua cabeça. E tá tudo bem. Vamos conversar sobre elas agora. Eduardo, eu tenho medo de fazer errado. E eu vou te dizer, o medo é saudável. Ele mostra que você é um profissional responsável, que se importa com a segurança do paciente. Mas deixa aqui eu te tranquilizar. Você não vai aprender isso sozinho, tentando acertar no escuro. O que eu ensino é um método validado, clínico, com protocolos claros e imagens de segurança. Você não vai sair chutando dose, nem testando remédio. Você vai planejar, vai calcular, vai saber o que está fazendo. Mas eu não atendo muitos pacientes ansiosos, você deve estar pensando. Será mesmo? Porque talvez você tenha mais pacientes ansiosos do que você imagina. A diferença é que eles desmarcam de última hora, fogem na recepção, se calam na cadeira, mas internamente estão em pânico ou simplesmente nunca voltam depois da primeira consulta. E sabe o que é mais comum? Eles sumirem e você achar que era só uma desistência. Quando você aprende a lidar com esse perfil de paciente, com acolhimento, estratégia e segurança para fazer uma sedação, você ganha confiança, atrai um público que ninguém quer atender e passa a ser valorizado por aquilo que poucos oferecem. Sabe o que é? A tranquilidade. Aí vem a pergunta mais que aparece no grupo. Aparece também no chat e até nos directs. Eduardo, como eu posso aprender isso passo a passo? Você tem um curso? Tem um lugar para estudar isso direito? Eu quero aplicar isso no meu consultório, por onde que eu começo? A resposta é simples. Sim, existe uma formação pensada exclusivamente para quem quer começar a sedar com segurança, mesmo sem ter equipamentos caros ou experiência anterior. E é agora que eu vou te mostrar nosso curso. O nosso curso, ele chama Sedação Odontológica para Pacientes Adultos. Ele é um curso 100% online. Mas alguns colegas me perguntam, mas é um curso online? Não seria melhor fazer presencial? Essa é uma dúvida que aparece bastante. E olha, eu entendo, durante muito tempo, até eu acreditei nisso. Mas deixa eu te contar que o que eu falo sempre para os meus alunos, inclusive eu falo isso para os meus alunos dos cursos presenciais. Sedação é 90% decisão clínica, qual fármaco, qual dose, o que monitorar, e 10% técnica, saber ali como que vai acessar a via de administração. Você já sabe aplicar as medicações por via oral, intranasal e intramuscular. E alguns colegas já sabem até fazer o acesso venoso. Mas se você ainda não sabe, não se preocupe. Para quem anestesia o nervo alveolar inferior com precisão, fazer uma medicação sedativa por qualquer dessas vias não é nada. O que falta não é ver alguém aplicando a medicação sedativa. O que falta é saber qual benzodiazepínico usar, qual a dose para cada paciente, quando está indicado e principalmente por que está indicado. E saber controlar os sinais vitais do paciente. E isso você não aprende apenas com aulas presenciais. Você aprende com um método. E é exatamente isso que o curso entrega. Inclusive, centenas de dentistas já passaram por esse método 100% online. E hoje estão atendendo pacientes ansiosos com segurança, aumentando ainda mais a sua produtividade. E recebendo indicações de pessoas que antes nem sequer cogitavam sentar na cadeira. O curso Sedação Odontológica para Pacientes Adultos é uma formação 100% online, desenvolvida
para o dentista que quer aplicar sedação com segurança, autonomia e respaldo clínico, sem depender de estrutura hospitalar ou aparelhos caros. Essa formação ela foi pensada para quem deseja atender pacientes ansiosos, fóbicos, acima de 15 anos e de forma previsível e técnica, com um método que já foi validado. O conteúdo está organizado em 5 pilares fundamentais, distribuídos em 27 módulos, com mais de 67 aulas, cobrindo do planejamento à execução. No pilar 1, é os fundamentos da sedação. Você vai entender a fundo sobre a sedação odontológica. Vai aprender a estruturar seu consultório, preparar o paciente e aplicar os primeiros critérios clínicos para o uso da sedação. Inclui os módulos Fundamentos da Sedação Odontológica, as 5 etapas da sedação, avaliação clínica do paciente, preparo do consultório, preparo do paciente. O pilar 2 é o planejamento farmacológico. Aqui você aprende a escolher os fármacos, calcular a dose certa com base no perfil do paciente e definir a via de administração ideal. Inclui os módulos anestesia na sedação, escolha e aplicação da sedação medicamentosa, medicações para sedação via oral, intranasal, intramuscular e intravenosa, medicações para sedação oral, medicações para sedação intranasal, medicações para sedação intramuscular, medicações para sedação intravenosa, vias de administração, cálculo da dose, início da ação dos medicamentos e tempo de duração. Bom, o pilar 3 são os protocolos e execução clínica. Você recebe protocolos prontos e adaptáveis. Aprende a executar, organiza a ordem dos medicamentos, define o tempo de ação e entende como tudo se aplica na prática clínica. Esse módulo inclui protocolos de atendimento, protocolos para sedação, ordem de aplicação dos medicamentos, repique, precificação. E depois nós vamos para o pilar 4, que é o monitoramento e segurança. Você vai aprender como garantir a segurança do paciente, desde o pré até o pós-atendimento. Como reconhecer sinais de alerta, evitar complicações e agir com tranquilidade. Inclui os módulos complicação e tratamento, manobras de emergência, alta do paciente, medicações de emergência, cuidados pré-sedação, complicações. O pilar 5 é os recursos complementares. Além das aulas, você vai receber recursos práticos que economizam tempo no seu dia a dia, que são as fichas clínicas, lista de compras, orientações de uso e materiais prontos para você imprimir. Inclui os módulos material de apoio, contato e lista de compras, materiais de apoios para imprimir. Essa estrutura, ela permite que você aplique o método com confiança, mesmo que nunca tenha sedado antes. E tudo isso sem sair do seu consultório. Bom, antes de falar em investimento, para se inscrever nessa formação, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando o assunto é sedação odontológica, muita gente pensa primeiro no óxido nitroso. É o que aparece em praticamente todos os congressos, nas vitrines das feiras, nos estandes de equipamentos. Mas o que quase ninguém mostra é o custo real de começar por esse caminho. Se você optar por aprender sedação via óxido nitroso, aqui está o que te espera. Primeiro, você vai precisar fazer um curso de habilitação presencial com no mínimo 96 horas. Esse curso custa entre R$3.000 e R$7.000. Bom, depois você precisa comprar o equipamento. Um aparelho básico de óxido nitroso custa entre R$7.000 e R$20.000. Mas o custo dele não para por aí. Existe uma manutenção mensal com os gases. E o valor vai depender do seu uso. Quanto mais você usa, mais você gasta. Ou seja, o investimento total para trabalhar com óxido nitroso em um primeiro ano
pode facilmente ultrapassar os 30 mil reais. Agora, se você já tem um aparelho, ótimo. Ele pode ser muito útil e pode ser até bem aproveitado dentro de uma proposta que eu ensino, como um recurso complementar, em alguns casos específicos. Mas se você ainda não tem, o meu conselho é claro, não comece por ele. Sabe por quê? Nestes mais de 30 anos atuando em cirurgia com sedação, eu nunca vi um médico anestesista usar o óxido nitroso nas sedações que foram realizadas na minha clínica e nas clínicas que eu conheço. O que vem antes do equipamento é a decisão clínica, é saber qual paciente pode ser sedado, com qual fármaco, em qual dose, por qual via e com qual monitoramento. A formação que estou te oferecendo começa exatamente por esse ponto. Te ensina a decidir com clareza, segurança e respaldo científico, sem depender de nenhum equipamento caro. Agora, se você entendeu por que o caminho do óxido nitroso pode não ser o mais inteligente para começar, deixa eu te mostrar o outro lado dessa equação. Sabe quanto custa de verdade sedar um paciente com o método que você vai aprender aqui? Estamos falando de sedação odontológica para pacientes adultos, com medicamentos amplamente disponíveis, com prescrição simples e que você pode manter o seu custo no consultório bem baixo. Veja uma simulação real, com base nos medicamentos mais usados no protocolo para sedação. Uma ampola de midazolam custa R$ 8,50. Um comprimido de prometazina ele custa 50 centavos. Ou seja, o custo total de medicamentos por sedação pode girar em torno de R$ 10. Agora vamos olhar para o outro lado. Quanto é possível cobrar por esse tipo de atendimento? Alunos que já passaram pela formação têm cobrado entre R$ 500 e R$ 1.600 por sedação, dependendo da região e da estratégia de precificação. Alguns cobram esse valor à parte, outros embutem no valor do procedimento. E há quem posicione a sedação como um diferencial prêmio, justificando o preço mais alto por todo o atendimento. Mas todos relatam o mesmo resultado. O paciente percebe o valor, ele sente a diferença e quando sente ele volta e indica. Vamos fazer uma média conservadora aqui. Digamos que você cobre R$ 500 por sedação e gaste R$ 10 com medicamentos. Isso dá um lucro líquido de R$ 490 por atendimento. Com apenas 2 atendimentos por semana, são R$ 3.500 a R$ 4.000 por mês, só com sedação. E aqui estamos falando apenas da sedação. Muitos desses pacientes fóbicos, quando sentem confiança, acabam fechando o tratamento maior e mais complexo com o mesmo dentista. Agora, se você já viu quanto pode cobrar por sedação, quanto custa para realizar cada atendimento e qual é a sua margem de lucro real, vamos falar do investimento necessário para se tornar um dentista capacitado, com domínio clínico, segurança e autonomia para sedar seus próprios pacientes. O valor da formação completa no curso Sedação Odontológica para Pacientes Adultos é de R$ 2.997. E esse valor inclui os 5 pilares da formação, mais de 67 aulas organizadas em 27 módulos, protocolos clínicos prontos, materiais aplicáveis no consultório, recursos de apoio e suporte técnico. Esse é o valor real para você aprender a planejar, sedar, monitorar e executar com responsabilidade clínica, sem depender de terceiros, sem recorrer ao improviso e com uma confiança de quem domina a farmacologia envolvida. Agora deixa eu te mostrar quantas sedações seriam necessárias para pagar esse investimento. Se você seguir a média dos nossos alunos e cobrar apenas R$ 500 por sedação, com um custo de R$ 10,
o seu lucro líquido por paciente é de aproximadamente R$ 490. Bom, 2.997 dividido por 490 dá 6,11 sedações. Ou seja, com apenas 7 pacientes sedados, o curso já está totalmente pago. Tudo que vier depois disso é resultado. Resultado financeiro, resultado clínico, resultado de reputação e autoridade na sua região. Agora, deixa eu te contar a melhor parte. Para essa turma de lançamento, você não vai pagar os 2.997 da formação completa. Durante o período de abertura das inscrições, o valor da matrícula será de apenas R$ 1.997 à vista. Se você precisar que divida, dá para fazer em 12 vezes no cartão. São 12 parcelas de R$ 206,54. Com acesso de 1 ano à plataforma e a todos os módulos. E com esse valor reduzido, o número de sedações necessárias para recuperar seu investimento, ele também diminui. Agora, vamos aqui refazer a conta. Se você cobrar R$ 500 por atendimento e tiver um custo médio de R$ 10, o seu lucro líquido continua sendo de aproximadamente R$ 490 por sedação. Se eu dividir os 1.997 por 490, vai dar apenas 4,07 sedações. Ou seja, com 5 pacientes sedados, você já recupera todo o valor da sua formação. E tudo que vier depois disso, todos os atendimentos, indicações e retornos, será lucro direto, com impacto clínico e retorno profissional. Você não está investindo em um conteúdo, você está construindo uma nova habilidade clínica, com potencial de retorno imediato e crescimento progressivo. E para garantir que você não apenas aprenda, mas realmente aplique o método com segurança clínica, nós preparamos uma série de bônus estratégicos pensados para acelerar seu resultado e eliminar as dúvidas mais comuns de quem está começando. Veja o que você vai receber ao se inscrever nessa turma. Bônus 1, mentoria individual, exclusiva para os 10 primeiros inscritos. Os primeiros inscritos ganham uma sessão personalizada comigo para revisar o planejamento da sua primeira sedação, passo a passo. É o empurrão final para vencer a insegurança do primeiro caso. O segundo bônus é um livro físico, Sedação Multimodal na Odontologia. Está na 3ª edição. Os 20 primeiros inscritos também recebem em casa o livro impresso que contém os principais protocolos da formação, ideal para consultar no consultório, revisar doses, combinações e etapas com segurança. O bônus 3 é o acesso à sala de comando de sedação segura. Esse é o nosso canal de suporte exclusivo via WhatsApp. Durante a sua primeira sedação, você pode acionar a equipe técnica, tirar dúvidas em tempo real e receber orientações diretamente no celular. É como ter um especialista do seu lado enquanto você atende. O bônus 4 é uma mentoria em grupo ao vivo. Você vai participar de 4 encontros ao vivo para revisar os principais protocolos, tirar dúvidas, receber feedback e compartilhar experiências com outros colegas da turma. É como uma consultoria guiada para te ajudar a implementar cada etapa da formação no seu ritmo. Todos esses bônus foram incluídos para te dar mais segurança, mais clareza e mais velocidade na aplicação. E eles são temporários. Alguns estão limitados aos primeiros inscritos. Outros só estão disponíveis enquanto o carrinho estiver aberto. Depois disso, não tem como garantir acesso. Nós confiamos tanto no nosso resultado e no seu resultado que nós ainda vamos assumir todo o risco com essas garantias. A primeira é a garantia incondicional de 15 dias. O que é isso? Se você não gostar do curso
por qualquer motivo, nós devolvemos o seu dinheiro sem burocracia. E temos a garantia condicionada de 90 dias. Segurança e seu dinheiro de volta. Se você finalizar o curso, mostrar que utilizou os protocolos, passou pelo menos por uma sala de sedação segura e não tiver segurança, nós vamos devolver 100% do seu investimento. Bom, se você chegou até aqui, parabéns, você assistiu a uma jornada completa. Na primeira aula, você entendeu que a ansiedade dos pacientes não é apenas um incômodo, é um risco clínico. Viu os 5 jeitos errados que a maioria dos dentistas usa para lidar com pacientes difíceis e por que eles só pioram a situação. Na segunda aula, você descobriu o jeito certo. Viu que sedar com segurança não é sobre ter um aparelho caro ou copiar protocolos prontos. É sobre dominar a decisão clínica. Saber qual fármaco, qual dose e quando usar. E você viu isso acontecer na prática, acompanhando um caso clínico meu real, do início ao fim. Viu o planejamento, a escolha dos medicamentos, a resposta do paciente e a execução de um procedimento completo, com previsibilidade, sem complicações e com total controle clínico. E mais do que isso, você entendeu que você também pode fazer isso, com segurança, com método, com orientação. Bom, agora é com você. Se você ainda não entrou no grupo da comunidade, entra lá agora. Lá é onde você vai receber o link da inscrição assim que o carrinho for aberto, além de avisos, bônus, suporte e orientações diretas da equipe. E se ainda tiver alguma dúvida, esse é o momento de perguntar. Antes da abertura do carrinho, nós vamos liberar um conteúdo exclusivo lá dentro da comunidade para responder às dúvidas mais frequentes que vocês geralmente têm. A próxima vez que nós vamos nos encontrar será com o carrinho aberto e com as primeiras vagas sendo preenchidas rapidamente. Se você quiser começar a sedar com segurança, aumentar a previsibilidade dos atendimentos e transformar a experiência de seus pacientes, essa é a hora de decidir. E atenção, as inscrições para a nova turma do curso Sedação Odontológica para pacientes adultos serão abertas na próxima segunda-feira, pontualmente às 7 horas da manhã. E você deve estar se perguntando, mas por que só na segunda? Porque a decisão de investir na sua evolução clínica também exige preparação. Esse tempo é proposital, é para você estar pronto para agir quando o momento chegar. Porque sim, as vagas com os bônus exclusivos, elas são limitadas. E quem chega primeiro garante mais. Logo no início da manhã, o link da matrícula será liberado dentro da comunidade oficial, lá no WhatsApp. Assim que você clicar no link, você será direcionado para uma página segura da Hotmart, que é a nossa plataforma oficial de pagamentos. Lá, o processo é simples. Você vai preencher os seus dados, que é nome, e-mail e telefone, vai escolher a forma de pagamento e vai finalizar a sua inscrição. Se optar por pagamento à vista, que no caso é Pix ou cartão, o acesso ao curso é liberado na mesma hora e você já recebe todas as instruções por e-mail. Se você optar por boleto à vista, o acesso será liberado após a compensação, que costuma levar aí em torno de 2 dias úteis aproximadamente. De qualquer forma, tudo começa por e-mail, com segurança, e você terá acesso à área de membros imediatamente após a confirmação. Se o seu objetivo é aprender a sedar com segurança, previsibilidade e sem depender de estrutura hospitalar ou aparelhos caros, a hora é agora. Nos vemos na segunda, às 7 horas da manhã, com o link liberado para os primeiros inscritos. Até lá!